Amém. Bom dia a todos. Que paz e alegria. Raiou um novo dia, não é mesmo? Quem acredita que hoje vai ser um dia de bênçãos, de vitórias, mesmo em meio às dificuldades que estamos passando, estamos aqui firmes porque sabemos que Ele é conosco, não é mesmo? Bom dia, irmão Vitor, tudo bem? Bom dia, Eita, tudo jornada bem? maravilhosa, hein? Terminamos hoje, né? O capítulo 13 é o último capítulo, e essa Hoje é o jornada. início do fim. É o início do último capítulo e a gente vai ler esse último. A gente vai ler com mais calma ele. Nós vamos ler hoje, nós vamos ler amanhã, Ah, sim. domingo e segunda. Então são 4 dias para um capítulo para a gente degustar, para a gente fazer tranquilo, para a gente realmente saborear o que o Espírito Santo tem para dizer para nós. Amém, é verdade. Louvado seja Deus por isso. Então, vamos iniciar o nosso culto, deixando para cada um aqui de vocês um grande abraço e um feliz dia da preparação, viu? Amém? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um dia que nos concede. Raiou um novo dia, né? Que paz e que alegria nós sabemos que teremos hoje no nosso coração, porque o Senhor é conosco. É conosco em todo tempo, em todo lugar e em qualquer circunstância. O Senhor conhece e tem contemplado a vida de cada um de nós aqui. O Senhor sabe das nossas necessidades, dos nossos anseios, das lutas. Às vezes estamos com o coração um pouco abatido, mas chegamos aqui e encontramos o combustível, que é a tua palavra. É o teu Santo Espírito que nos consola, que acalenta nosso coração. Por isso estamos alegres, por isso estamos confiantes. E estamos aqui na tua presença com essa alegria e confiança, porque nós sabemos que hoje nós sairemos aqui após esse culto fortalecidos e encorajados a prosseguir. Essa é a certeza que nós temos, porque também viveremos hoje, nesse dia, muitas experiências contigo, Pai. Que o Senhor nos coloque atentos a cada detalhe que o Senhor vai se fazer presente para cada um de nós nesse dia. Às vezes a gente anda tão corrido e não observa nos detalhes que o Senhor prepara com tanto amor para nós. E abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, Pai. O Senhor está sempre disposto, sempre atento a nos ouvir. O Senhor se importa conosco. Isso é tão maravilhoso, Deus. Isso é tão tremendo, porque isso é que nos sustenta, isso é que nos levanta. Isso é que nos faz trazer à memória, Pai, aquilo que nos traz esperança. Oh, Pai, que a nossa vida e o nosso caráter reflita a tua luz, Jesus. Reflita para que todos que se achegarem até nós possam te ver em nós, Pai. Venha usar-nos com poder e graça nesse dia para o louvor e para a glória do teu nome. Queremos te agradecer por essa jornada maravilhosa, né, dessa leitura, compreensão desse livro Caminho a Cristo. Quanta coisa o Senhor nos ensinou, o Senhor nos mostrou, e ainda estamos abertos aqui, né, até segunda-feira, para vermos ainda no finalzinho todas as coisas ainda não conhecidas por nós, ou então que venha reforçar aquilo que nós já sabemos, Pai. Seu filho Vitor esteve aqui todo esse tempo, com muita alegria, disposição, né, com esse sorriso lindo no rosto, sempre trazendo para nós conhecimento. Que hoje ele seja mais uma vez abençoado, que o teu Santo Espírito use para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pai eterno querido, o Senhor é grande, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, é a sua misericórdia que permite que nós não sejamos consumidos.
Misericórdia também provinda de um amor sem fim por seus filhos. E aqui estamos nós, filhos seus, Pai. Filhos que queremos voltar para o nosso lar e abraçar o nosso Pai como um filho pródigo. Estamos reconhecendo que pecamos contra Ti. E se a gente chegar no céu como empregados, já tá bom, Pai. A gente já trabalha para as pessoas nesse mundo aqui, para chefes ruins, chefes maus, muitas vezes. E, e o salário ainda é baixo. Imagina trabalhar no céu. Coisa boa seria, mas o Senhor promete que quando chegarmos no céu não seremos servos, seremos abraçados como filhos, e o Senhor vai fazer um grande banquete para nós. Nós não merecemos, mas nós te agradecemos, Pai, por isso. Por essa esperança, por esse amor, por esse carinho. Nos ajuda a entender, nos ajuda a sentir esse carinho, esse amor. Nos ajuda também a compartilhar esse amor, esse carinho com os outros que estão ao nosso redor, porque esse é o mandamento. Amar o Senhor e amar ao próximo. Te agradeço por essa jornada, por o Senhor ter nos protegido, por o Senhor ter nos guiado, com sua santa providência, permitindo que a gente estivesse juntos por tantos dias, tantas madrugadas. Ainda temos 3 pela frente e nosso coração se regozija por essa oportunidade de ler um livro inteiro. Para muitos aqui, o primeiro livro do ano. Alguns outros ainda, o primeiro livro da vida. E para outros, não tanto, já leram o livro várias vezes, ou já leram outros livros esse ano, mas esse livro é um livro especial, realmente. Pelo menos para mim, eu reconheço que eu estava em negligência, havia aspectos que eu precisava melhorar, e o seu Santo Espírito veio me convencer. E agradeço também por o Santo Espírito estar convencendo a outros irmãos sobre aspectos que precisam ser investidos, Pai, para o crescimento espiritual. Esse era o objetivo, meu Deus. E se tiver alguém aqui que ainda não foi tocado, esses últimos dias seja, para honra e glória do Santo Nome, os dias do milagre, os dias da libertação, os dias da quebra das maldições. Que o Senhor fale mais forte ainda. Não permita que a gente saia daqui sem ser transformado, hoje e nos próximos dias. Não permita que a gente se levante o mesmo, Pai, mas nos transforme para uma nova etapa na nossa experiência cristã, de tal forma que não nos reconheçamos de como a gente terminou para o que a gente começou. E tudo isso eu peço para honrar e glória ao seu santo nome. Que tudo que a gente vier crescer aqui seja para honrar e glorificar a Ti e avançar o Seu reino. Em nome de Jesus Cristo, te peço a bênção a mim e a todos os meus irmãos, espírito de humildade, de aprendizado e inteligência e sabedoria. Derrame para cada um da gente, para cada um de nós e para os que também estão assistindo no gravado. Amém. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Então vamos lá, né, Vitor? A voz é sua, hein? A mensagem é do Senhor. Bom dia a todos e que bom vê-los mais uma vez. Aqui nós estamos finalmente chegando no capítulo 13, o capítulo final. O capítulo 13 é. Vou começar a compartilhar aqui, tá? Vai tirar a sua telinha. O capítulo 13 então, tem como título. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu só encontrar ele aqui. Onde está? Regozijo no Senhor. Esse é na minha versão, né? Vocês perceberam que eu tô lendo uma versão um pouco mais antiga, um pouco mais rebuscada. Você que está lendo a versão mais atualizada, mais moderninha, qual que é o título? Eu sei que é um título bonito, acho que é Alegria, no Senhor. Se você puder compartilhar aí comigo no chat o título do capítulo 13. E ontem, como é que foi? Eu orei por vocês, eu estava no avião, enquanto vocês estavam se encontrando e lendo juntos e compartilhando testemunhos, eu estava a 30 mil pés de altura, ou 10 mil metros de altura, viajando. Graças a Deus deu tudo certo, mas ainda não cheguei na minha casa. Eu peço até que orem por mim, pelo irmão Leandro Dalla e a sua esposa. Nós juntos, nós 3 juntos, estaremos indo de carro para, para Ourinhos, tá bom? Daqui a pouco, assim que terminar o nosso cultinho aqui, a gente vai pegar o carro aqui em São Paulo e vamos juntos passar um final de semana abençoado, espiritual, com a direção do Espírito Santo e com a voz do Leandro Dalla, compartilhando a mensagem com os nossos irmãos ali
na nossa cidade. Era uma vontade, um sonho que nós tínhamos de trazê-lo e finalmente nós conseguimos. Já falei para vocês que esse é o ministério da minha esposa. Ela faz eventos para Jesus. Ela tem um dom, ela recebeu esse dom do Senhor de fazer festas para o Senhor. E são festas espirituais, festas que envolvem muitas pessoas, são festas que trazem muitas visitas. É, e depois eu conto mais. Ou um dia ela pode contar aqui outras experiências que já tivemos, feiras de saúde que nós fazemos para honra e glória de Deus, saem com 60, 70 fichas de estudos bíblicos. Ahn, e também jantares que a gente faz que, que tem como a beleza divina um aspecto assim, que impacta muitas pessoas e muita gente pensa por causa da festa. Claro, não é por causa da festa, né? Por causa do Espírito Santo trabalhando ali em todo aspecto. Fala assim, eu tenho que voltar para a igreja e tal. E tem gente que chora quando vê a festa. É um dos métodos de Cristo. É um dos métodos de Cristo que foi derramado sobre a minha esposa. E só ela tem esse dom. Quando eu falo só ela, não é que ninguém mais tem. Só ela, assim, eu não tenho essa habilidade. E é muito puxado para ela. E ontem ela estava conversando comigo, né? Falando que dessa vez está sendo muito, muito pesado. Porque o inimigo não gosta disso. O inimigo não gosta quando o corpo de Cristo se reúne para se regozijar no Senhor. E é o título do nosso capítulo de hoje. O inimigo não gosta quando a gente eleva a Deus louvores e ações de graça, né? E celebração. E é o que a gente vai ver justamente hoje. Vocês vão entender o porquê que é tão importante o ministério das festas, né? Não sei se você já tinha ouvido falar esse termo, ministério de festa. É um ministério que deve ser investido também, caso o Espírito Santo esteja tocando no seu coração. Permita-se se levantar, porque nós temos profetas, professores, nós temos músicos, nós temos todos os tipos de dons, e o de festa é um outro dom também, ao qual precisamos investir também, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então, o título no livro de vocês, em algumas edições, é A Fonte da Alegria e da Felicidade. Muito bem, e a gente vai ler a partir de agora, começando na primeira linha, e vocês estão vendo a tela, né? Podem confirmar. Regozijo no Senhor. Os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Então vamos lá. Os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando o quê? O que que Cristo era? Bondoso, tá? E misericordioso. Bondoso e misericordioso. Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai, assim temos de manifestar Cristo ao mundo, o qual lhe desconhece o terno e compassivo amor. Assim como tu me enviastes ao mundo, disse Jesus, também eu os enviei ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 18, 21. Eu neles e tu em mim, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. João 17, 23. O apóstolo Paulo diz aos discípulos de Jesus: é manifesto que vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, 3 e 2. Então vejam, irmãos, aqui é dito duas vezes a mesma coisa, de que o mundo precisa crer, o mundo precisa conhecer que Jesus foi enviado por Deus. O mundo não conhece isso, tá? Tem pessoas que todo mundo conhece Jesus, né? Ah, Jesus todo mundo conhece, né? Que nunca se chamou Jesus, né? Vocês sabem disso, né? O nome de Jesus nunca foi Jesus. E é Yehoshua, porque a letra J não existia no hebraico, né? A letra J é a letra mais nova do alfabeto. Não sei se vocês sabiam disso, mas foi a última letra a ser inventada. Ela foi inventada há pouco mais de 500 anos atrás, sendo que Jesus viveu há 2000 anos atrás, né? Então, o nome dele é Yehoshua. Aí, o porquê que o I se transforma em J. Aí tem toda uma questão linguística, só para quem é muito curioso para poder ir atrás disso. Mas fica aí uma opção de estudo para quem se interessa por essa questão de línguas e idiomas. Então, Yehoshua veio ao mundo. E o mundo não conhece Yehoshua, né? O mundo não conhece a Jesus. E aqui está dizendo que o mundo vai conhecer Jesus através de nós. Através de nós. E nós somos o quê? A carta que o mundo vai ler.
Vocês compreendem então, né, porque o convite, porque o apelo para que nós sejamos como Jesus. Porque se as pessoas não verem Jesus em nós, elas simplesmente não vão ler Jesus em nós. Não vão conhecer Jesus e o nosso propósito na terra será frustrado. E eu vou ser bem sincero, o nosso propósito na terra, no céu também será frustrado e não vai ter espaço para nós no céu. Porque nós viemos aqui executar um serviço, tá? Nós viemos aqui executar um serviço. Lembra da parábola do servo bom e fiel, foi fiel no pouco, o pouco é esta terra. E o mundo, e o muito é o mundo que há por vir. Nós precisamos ser fiéis nessa terra, senão a gente não vai receber os talentos divinos. Nós precisamos ser fiéis nessa terra no aspecto de nosso propósito, que é salvar os outros. Ai, Vitor, eu tô com medo agora porque eu nunca batizei ninguém. Não necessariamente, meu querido, o seu ministério é baseado em batismo e ficha batismal. Por favor, abra sua mente e se expanda. Eu já falei sobre isso aqui. O mundo das trevas e o mundo da luz está em constante conflito. Se você não sabe dar estudo bíblico, tá tudo bem. Não foi este o dom, não foi este o propósito que Deus te chamou. Assim como a minha esposa, Graciele, ela até sabe, mas ela não dá estudo bíblico, né? Mas ela tem um dom de fazer festa, além de outros dons também. Mas pode ser que o seu dom seja o dom de orar de forma intercessória, o seu dom seja o dom de entregar folheto. E, eu nunca vi alguém se batizando pelo meu folheto. Não se preocupe com isso. Essa necessidade de contabilizar é coisa humana, é coisa da carne, tá? Coisa da carne. Ai, que eu fiz, Vitor, uma festa também aqui e ninguém mudou o hábito. Ou ninguém da igreja se batizou, ou ninguém. Não, não, não é essa a sua preocupação. A sua preocupação é com o ID, são três letrinhas. Você vai e faz, tá? O restante, o resultado, às vezes essa pessoa, igual aconteceu numa dessas festas justamente. Uma pessoa que eu não conhecia chamou à parte uma irmã e falou assim: eu preciso que alguém ore por mim agora. E aí essa irmã veio me chamar. E aí ali a gente foi ouvir a história dessa mulher, ela já foi da igreja, e aí entrou num casamento abusivo, e ela estava toda maquiadona ali naquele momento, e estava chorando, e falando, eu preciso tanto voltar para isso, eu preciso tanto voltar para isso, e começou a confessar seus pecados para a gente ali no altar da igreja mesmo, e falou, vocês podem orar por mim, e ali a gente orou junto com ela, segurou a mão dela, intercedeu, e ela falou que eu vou voltar. Muito bem. Ela voltou? Não, não voltou. Por quê? Porque estamos num grande conflito, não é verdade? E muito provavelmente Satanás deve ter o quê? Posto na mente dela, após sair de lá, coisas, né? Pode ter posto dificuldades, na verdade, pode ter aumentado o trabalho dele sobre ela, né? Claro que aí envolve ter outras pessoinhas trabalhando com a gente, né? Seria tão mais fácil se tivessem irmãos agora que pudessem pegar o nome dela, fossem visitar. Eu não tenho condições, como vocês podem ver. É, viajando, a Graciele também não tem condições com duas crianças, fazendo tudo isso com duas crianças, uma de peito ainda, né? Então nós precisaríamos ter irmãos dedicados a ter interesse, né? Ver que é um rosto novo, né? Então estamos ali com 40, 50 irmãos, poucos fazem isso, né? Ou quase nenhum, na verdade. Infelizmente, poderiam olhar ali o rosto e falar assim, é uma pessoa nova, deixa eu pegar o nome dela, deixa eu ir lá visitá-la. Se tivéssemos feito isso, as chances de sucesso seriam maiores, né? Então é por isso que o corpo de Cristo é perna, é braço, é dedo, é mão, é olho, é ouvido. Quando você tem só o braço, quando você tem só o ouvido, quando você tem só uma parte, você fica capenga e você não consegue prosperar tanto, né? Então essa irmã, ela não voltou mais. Mas foi feita a nossa parte. Poderíamos ter feito melhor, mas ao menos nós temos certeza que em um momento eventual o Espírito Santo pode convidá-la de novo para uma segunda festa. E aí pode ser que nessa vez, a gente não deixe ela escapar, né? Ou pode ser que o Espírito Santo, ela já tenha mudado de cidade, mas lá o Espírito Santo pode estar incomodando ela para que ela volte para os caminhos. Então, não se preocupe com o lance de batizou ou não batizou, tá bom? Se desapegue dos números. Eu sei que às vezes tem pressão aí, pode você seja pastor, né? Você tem as tais de metas, né? Ah, não vou comentar a respeito disso agora. Eu acho que meta é algo, pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Assim como a internet.
Não é só estabelecer meta que é algo santificado, tá? Você pode estar sendo usado pelo inimigo nesse aspecto das metas. Mas também, quando a gente não tem meta nenhuma, a gente acaba ficando navegando no mar de uma forma muito frouxa, né? Então, como que se estabelece metas de acordo com o Senhor? Um dia eu vou fazer um sermão sobre isso. Na verdade, no Prosperidade Pura eu já falo um pouco, mas tem outros pontos que eu acho que é importante salientar e explorar. O que que Deus enxerga a respeito de meta? É pecado estabelecer metas, sim ou não? Como que funciona? Mas vamos lá. E agora eu tô falando de metas de batismo. Vocês, pelo menos, que não são líderes, como eclesiásticos que recebem salário para isso, eu gostaria que vocês não se preocupassem com isso, porque eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Muito bem. Em cada um de seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Se sois seguidores de Cristo, ele manda, por vosso intermédio, uma carta à família, à cidade e à rua em que você reside. Habitando em vós, Jesus deseja falar ao coração dos que não se acham relacionados com eles. Habitando em vós, Jesus deseja falar ao coração do coração dos que não se acham relacionados com ele. Talvez não leiam a Bíblia ou não escutem a voz que lhes fala de suas páginas. Isso é verdade, as pessoas não leem a Bíblia mais, né? Elas não leem a Bíblia. Então, o que que sobra para elas, né? Ou elas também não estão escutando a voz. Por que que elas não estão escutando a voz? Porque elas estão no celular, na rede social. Você está no celular, na rede social? Não, você não, porque você é cristão, você aprendeu aqui no Caminho a Cristo de que a rede social e o celular tá roubando a promessa. A distração tá roubando a sua promessa, né? Isso aqui você já aprendeu. Mas as outras pessoas não aprenderam ainda. E eu vejo no avião ou no aeroporto, esses dias eu vi, fiquei tão triste assim. Uma família sentada na sala de espera e todo mundo tinha um aparelho na mão, a família inteira, o pai, a mãe, as crianças, ninguém falava com ninguém por horas. Ninguém olhava para ninguém, né? Eu fico imaginando esse pai um dia, ele vai se arrepender. Não é que eu tô desejando, não, é só uma realidade. Um dia ele vai tirar os olhos do celular, vai olhar para frente, e não vai encontrar os filhos, vai pensar, ué, o que aconteceu? Eles crescem tão rápido, né? Vai pensar, não é que eles crescem tão rápido, é que eles estavam crescendo, e você não estava prestando atenção, né? Então, é, as pessoas não estão escutando a voz do Espírito Santo, porque a distração está roubando a promessa delas. Elas não estão vendo o amor de Deus manifestado em suas obras. Se sois vocês, eu e você, porém um fiel representante de Jesus, talvez, porque o inimigo é tão infeliz que ele atrapalha até mesmo o nosso testemunho, mas talvez por meio de vós as pessoas sejam induzidas a compreender algo de sua bondade, sendo atraídos a amar e a servir a Jesus. Amém? É isso, irmãos. Esse é o nosso propósito, para isso que nós nascemos, seja nós encanadores, professores, corretores de imóvel, sitiante, seja lá qual for a sua profissão, a sua educação, onde você mora. Deus, quando fez você nascer, o dia que você nasceu é porque Deus imaginava que o mundo não podia viver mais sem você, que o mundo precisava de você. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus imagina o impacto que você pode ter na vida de alguém ou de alguém no plural. Deus, ele tem poder suficiente para te usar de tal maneira para salvar almas, mas você tem roubado a promessa com distração. Você tem roubado a promessa por falta de fé, por olhar muito para si mesmo, falando, "Não, mas eu não consigo, mas eu não sei ler, mas eu isso, eu aquilo, eu não tenho dinheiro e tudo mais." Nós temos roubado a promessa pela falta de comunhão com o Pai, falta de oração ao longo do dia. Isso foi algo que o Espírito Santo me chamou a atenção na leitura do Grande Conflito, e louvado e glorificado seja o nome de Deus por isso, por essa jornada juntos. Eu realmente percebi que eu não estava dando atenção para a providência divina o suficiente, e por muito facilmente eu me chateava com determinadas coisas que aconteciam. Às vezes um atraso de um avião, às vezes esquecer tal coisa, ou às vezes quebrar tal coisa, ou a resposta de alguém que não é da forma que eu gostaria. Só que agora eu estou enxergando que tudo provém
da providência divina, porque ele enxerga o futuro desde o presente. Ele que inspira em nós o falar, e ele inspira em nós, nos outros o que falar para nós também. Lembram de Neemias? Fez a oração e chegou no rei, e o rei falou: Não, então tome isso, 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 para você ir lá reconstruir Jerusalém, né? Então Deus vai tocando o coração das pessoas para que o plano dele seja realizado na nossa vida. Amém? Você precisa tomar posse disso. Claro que o que a gente aprendeu? Nossas orações, quais são os requisitos? Primeiro, ter muita sede da presença do Senhor. Segundo, andar em obediência. E terceiro, ter fé nisso. São três coisas que tem que aprender ao mesmo tempo. E foi o que eu busquei aprender ao mesmo tempo. Ter muita sede de Cristo, aprender a obedecer Ele nos mínimos detalhes, porque Deus não pode abençoar aquilo que está errado. E terceiro, ter fé de que tudo que está acontecendo é para honra e glória dele. Ontem, o que aconteceu foi impressionante. O Leandro vindo do Espírito Santo, o voo dele foi cancelado. O voo dele foi cancelado. Tudo bem, acontece. O voo cancelar acontece. Aí a empresa falou: "Ó, vocês não vão poder mais viajar de manhã, agora vocês vão ter que voar de noite." Aí eles foram e pegaram um outro voo. E adivinha o que aconteceu com o segundo voo? O voo foi atrasado por 3, 4 horas. Eu falei: "Leandro, nunca vi isso. Um voo ser cancelado e e um outro voo ser atrasado no mesmo dia por razões diferentes. Se é por questão que assim tá chovendo muito na região, aí é entendível, né? Tá sendo cancelado, atrasado. Mas não, foi cancelado por um motivo e foi atrasado por outro motivo no mesmo dia. Isso, sinceramente, eu nunca tinha visto. Mas o Leandro estava calmo, 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 apesar de cansado, né? Ele falou: "Vitor, Deus já sabia disso." E aquilo também, ali eu comecei a refletir que antes eu iria olhar com outros olhos tudo que está acontecendo. Mas eu falei: realmente Deus já sabia disso, Deus já sabia disso. Então, se ele permitiu acontecer, se ele permitiu que nós comprássemos essa passagem específica, é porque está nas mãos dele, ele está nos guiando de tal maneira. E, e pode ser que a gente nunca entenda, né? Aqui na Terra. E a gente leu isso antes de ontem, né? Que no céu vão ser abertos os livros e a gente vai entender que a mão de Deus estava nos guiando nos mínimos detalhes. É por isso que a gente não pode reclamar. É por isso que a gente não pode falar: "Ai, que complicado, ai, que tá duro, ai, que não sei o que lá", porque é como se você estivesse reclamando no colo do Senhor. Você está no colo do Senhor, amém? Deus está te carregando no colo. Ele está te guiando. Aí você vai ficar reclamando, murmurando. Isso é agressivo aos ouvidos do Senhor, né? Então você deve dar glórias a Deus. Claro, muitas vezes a gente colhe as consequências dos nossos próprios erros. Ah, eu perdi o voo porque eu acho que o voo vai cair e Deus não queria que eu tivesse. Não, peraí, você foi negligente, você saiu atrasado de casa. Aí não tem nada a ver com o Senhor, né? O voo você tem que sair com muitas horas de antecedência, tem que se planejar, tem que preparar sua mala no dia anterior, né? Então, não vamos também colocar os erros nossos, as consequências dos nossos pecados, ou a gente passar por uma determinada situação nas costas de Deus. Você deve refletir. Eu fui prudente nesse aspecto? Eu fui obediente em tudo que Deus me orientou a fazer? E nós refletimos ontem que sim, nós compramos a passagem com antecedência, eles chegaram no aeroporto com antecedência, fizeram o check-in, fizeram tudo certinho, e mesmo assim deu errado. Aí, meu amigo, não tem o que você fazer a não ser descansar nos braços do Pai. Descansar. Não é para reclamar, não é para murmurar, é descansar e pedir os olhos da fé. Caso o Senhor queira mostrar, ele mostra a razão. Se não quiser mostrar, tá tudo bem, tudo ótimo, você confia, você tem fé igual. Esse exercer fé é o que eu estou aprendendo com o Caminho a Cristo, nessa leitura com vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Realmente, muito obrigado pelos comentários, pelas orações. Muito obrigado pela oportunidade também, porque eu desenvolvi mais fé ao longo desses últimos dias, principalmente nos últimos capítulos. Na certeza de que tudo que acontece na nossa vida, na vida de quem se consagra, na vida de quem está constantemente buscando, isso eu aprendi também, de estar constantemente em oração o tempo todo, provém do plano divino para mim e para você. Muito bem. Os cristãos são postos como luminares no caminho para o céu. Cumpre-lhes refletir sobre o mundo, cumpre-lhes refletir sobre o mundo a luz que de Cristo sobre eles incide. Sua vida e caráter devem ser de molde
a que outros possam obter por seu intermédio uma justa concepção de Cristo e seu serviço. Então, todo mundo desesperado ali, perdeu o voo, né? Estavam pessoas gritando até, né? E o Leandro e a sua esposa estavam calmos. O que que isso mostra ao mundo? Um contraste, na verdade? Um molde para que as pessoas possam olhar ali e falar: vocês não estão com raiva, vocês não estão nervosos, e eles podem testemunhar de Cristo Jesus falando: não, nós já fomos nervosos, hoje nós não somos mais porque Cristo vive em nós. Amém? Olha que coisa boa. Toda oportunidade, então, toda situação de conflito até é uma oportunidade para nós brilharmos como luminares para um mundo em trevas. E olha só, quanto pior fica o mundo, quanto mais de trevas, mais fácil fica brilhar a sua luz, tá bom? Principalmente se você aumentar a sua luz no Espírito Santo, né? Mas pela própria profecia, o contraste vai aumentar cada vez mais. E é por isso que as conversões serão cada vez mais dramáticas, né? Quando você tiver uma pessoa, e cada vez mais difíceis também, infelizmente, mas quando você tiver uma pessoa que sai do mundo e vem para os caminhos do Senhor, é porque realmente o trabalho foi muito pesado. Antigamente, eu acho que as pessoas viviam mais misturadas, assim, não tinha tanto contraste do bem e o mal. Hoje em dia, eu acho que está ficando cada vez mais firme a diferença, né? E aí, então, se uma pessoa se converter, é porque realmente, olha, ela tem que abandonar a pornografia. Antigamente não existia, né? Quando eu falo antigamente, é 100 anos atrás, 200. Então, ela vai ter que abandonar a pornografia, porque todo mundo lá fora consome pornografia. Ela vai ter que abandonar a alimentação inadequada, porque a alimentação do mundo lá fora é inadequada. Ela vai ter que abandonar idolatria ao futebol, abandonar a idolatria ao UFC, a violência, o desejo por violência, os filmes, os seriados, telas. É muito. Vocês compreendem o impacto? Vocês compreendem a mudança de vida? E então vai se tornar cada vez mais dramático, mas ao mesmo tempo mais bonito, né? As pessoas estão se convertendo, conhecendo essa mensagem. Tem gente que manda mensagem para gente, tantos que vêm aqui na sala de consagração, quanto os que assistem ali na sala da prosperidade, manda mensagem falando: olha, eu realmente pertencia ao mundo, né? E agora minha vida está mudando drasticamente. Glórias a Deus por isso, né? É tão gostoso ser usado por Jesus, apesar de a gente não merecer, apesar de sermos pecadores. É muito bom, Deus ainda nos usar como luminares e que possa aumentar cada vez mais na minha vida e na sua. Esse é meu desejo e minha oração nessa manhã. Se nós representamos a Cristo, faremos com que seu serviço apareça atrativo, como na realidade o é. Cristãos que acumulam sombras e tristezas em sua alma e que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus da vida cristã. Pronto, aqui, ó. Aqui está o seu pecado. Murmurar e se queixar. Irmão, em nome de Cristo Jesus, você precisa ser liberto dessa maldição. E tem que ser hoje, tá? Porque a gente está acabando a nossa leitura. E pode ser que a gente não consiga falar mais sobre isso nos próximos dias. Então, se você ainda é vítima ou causadora, no caso, né? Vítima e causadora. O pecado é assim, você tanto é vítima quanto você é causador do pecado. Ah, do pecado da murmuração e do queixume, murmuração e queixume, em nome de Cristo Jesus, eu clamo para que Ele te dê o poder para vencer isso aqui neste momento, para a honra e glória do santo nome de Deus. Você precisa vencer isso. Porque cada murmuração é uma oferta para Satanás. Cada murmuração, cada queixa, seja queixas genéricas. Ai, como chove, ai, como tá calor. Até murmuração às pessoas ao seu redor, principalmente ao cônjuge. E aqui é um pecado que é especialmente detrimental ao cônjuge. Ah, que você sempre deixa a toalha em cima da cama. Ah, porque você não faz isso, ah, porque você não faz aquilo. Das duas, uma. Ou vocês estão impedindo o Espírito Santo de atuar caso ambos sejam cristãos, ou caso o seu marido, sua esposa não seja cristã ainda, eu te garanto, ela nunca vai ser convertida. Nunca. Enquanto você permitir que o demônio da murmuração more no seu lar. Precisa vencer isso. Precisa vencer isso. Ah, Vitor, mas tá, e nesse caso que a pessoa tá há anos e não coloca a toalha no lugar certo, eu falo. Bom, será que você já não percebeu que o falar não tá funcionando? Primeiro vamos usar da inteligência que Deus nos deu. É,
Albert Einstein fala que o conceito de loucura é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você faz a mesma coisa por ano seguido e espera resultados diferentes. Nitidamente, a sua reclamação não está funcionando, não? E quem foi que te ensinou que esse é o formato? Você herdou isso da sua família, né? Que a sua mãe também reclamava. E a sua mãe herdou de quem? Da sua avó, que ela também reclamava. E por aí vai. Então é uma sequência, uma maldição hereditária que você está herdando e você vai passar para os seus filhos também. A maldição precisa morrer em você. Todas as maldições familiares precisam morrer em você, precisam ser quebradas em você. Você foi chamado, é isso que eu estou falando quando eu digo que Deus fez você nascer do ventre da sua mãe para você quebrar as maldições que estavam sendo carregadas por gerações. Você não sabe, você não tem ideia. Às vezes está sendo carregada há séculos. E Deus falou assim: eu vou colocar alguém especial que vai ouvir a minha voz, que vai ser sensível ao meu espírito, para poder quebrar a maldição dessa família. E a partir dali vai ser só bênção. Essa pessoa é você. Amém? Essa pessoa sou eu. A gente tem que, pelo poder do Espírito Santo, refletir o que que a minha família me deu, o que que eu herdei de ruim dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós. Você tem que enxergar isso com os olhos. E é o que eu já falei sobre os três. Bom, eu vou pegar a Bíblia aqui, porque vocês ficaram falando tanto de Provérbios 3, 19 e 20. Acho que eu vou falar hoje, finalmente. Vocês pediram. Porque isso tem a ver com os três níveis de inteligência que o Senhor quer dar para você. E eu vou falar um pouquinho, porque a gente tem 3 dias ainda para terminar o capítulo 3 e a gente vai terminar. Então, na calma, a gente consegue desviar o caminho e cheirar as flores, né? Eu sou muito adepto disso aí. Não necessariamente você precisa estar sempre com pressa. Às vezes você segue um outro caminho para poder, um caminho que seja mais longo, não tem problema. Pelo menos você tem tempo para poder cheirar as flores e poder ver uma novidade, né? Então, deixa eu pegar aqui a Bíblia. E eu gostaria que se vocês pudessem, abrissem, ou se alguém puder jogar na tela, o verso que está em Provérbios, capítulo 3, versos 19 a 20. Eu vou compartilhar a Bíblia, porque pode ser que tenha gente sem Bíblia, pode ser que tenha gente só com o celular na mão. Então eu vou compartilhar um verso pela internet, tá bom? Deixa eu abrir aqui, Provérbios 3, 19. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que mexeu muito comigo. E aqui eu vou compartilhar minha tela. Vocês confirmem que vocês estão vendo. Muito bem. Então, eu tenho uma versão aqui na minha mão, que é a Almeida Edição Contemporânea, que é considerada uma das melhores traduções do Brasil. Mas ela é um pouco rara de se encontrar, não tem na internet. É, o que eu tô, na minha diz o seguinte: o Senhor com sabedoria fundou a terra, verso 19, e com inteligência preparou os céus. Ah, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilaram o orvalho. Essa versão aqui, eu não sei que versão é essa aqui, que eu coloquei aqui na internet. Deixa eu confirmar. Versão Almeida, revisada, impressa, imprensa bíblica, tá bom. Então, não tem. É boa essa versão aqui também. Provavelmente deve ser a sua versão também, tá? Então vamos ler aqui, Provérbios 3. Eu estava lendo, como eu falei para você, eu estava lendo Provérbios 7 vezes inteiro o livro. E aí eu cheguei na quarta, na quinta vez, eu cheguei nesse verso aqui, e foi um verso que o Espírito Santo não permitiu que eu avançasse, porque tinha algo para me mostrar aqui e que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos lá, vamos ler o verso 19. O Senhor, por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. O que que significa isso, meus irmãos? Eu gostaria que vocês exercessem a mentalidade comigo agora, tá bom? Não tem certo, errado, não tem provinha, não tem nada. Mas quando eu perguntar, assim, eu gostaria que vocês buscassem responder. Esse é o processo do aprendizado. Quando eu fizer uma pergunta, tenta responder com a voz alta mesmo, aí onde você estiver. Mesmo que esteja no mudo, eu não preciso ouvir necessariamente, a não ser que você queira falar. Seria legal se você falasse também, mas não é obrigatório.
Então, quando fala o seguinte, que por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, o que que significa isso? Hum? É com sabedoria que a gente faz o quê? Que a gente constrói as coisas, não é verdade? É com sabedoria que nós fundamos os empreendimentos. É com sabedoria. Você quer abrir um restaurante vegetariano, você precisa de muita sabedoria. Você quer fundar uma nova família, você quer casar e ter filhos, você precisa de muita sabedoria. É pela sabedoria que Deus lançou os alicerces da terra, né? Deus fundou o mundo com sabedoria. E esse é o convite para nós também. Se você vai fazer qualquer coisa, que você busque sabedoria primeiro. Assim como o rei Salomão falou assim: agora eu vou ser rei, eu tenho um reinado, um novo reino para fundar. Eu preciso de sabedoria, Senhor. E esse, anotem aí, é o primeiro nível de inteligência divina. São três níveis. O primeiro nível é a sabedoria. Vocês vão perceber que não é arbitrário isso que eu estou falando, porque diversas outras passagens mostram essa sequência. Existe uma sequência de profundidade da inteligência divina. E essa sequência ele disponibiliza para mim e para você. E você tem que tomar posse disso e avançar nesses degraus, não parando no primeiro. Tem gente que nem sequer o primeiro dá. Mas o primeiro passo a gente já conhece. A sabedoria peça que o Senhor vai te dar de graça. Mas existe o segundo nível, o terceiro nível. Eu gostaria de convidar vocês até o terceiro nível hoje, para um negócio de Deus. Vocês vão conhecer e vocês vão clamar para o Senhor, para Ele te dar até o terceiro nível de inteligência. Então, o primeiro nível é esse aqui: ó. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Sabedoria você usa para poder fundar as coisas. Sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você tem que temer a Deus. Você deve, tudo que você for fazer, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Para um emprego novo, para passar no concurso público, para poder casar, para poder construir uma casa, para poder fazer uma reforma na casa, até coisas simples, para poder fazer uma apresentação, um PowerPoint, um sermão, um junta-panelas. Busca a sabedoria do Senhor. Esse é o primeiro nível. Até aqui tudo bem? Pessoas, eu preciso de inteligência, eu preciso de dinheiro para poder ser sábio? Não. Eu preciso de educação formal para poder ser sábio? Não. É só você pedir que Deus te dá de graça. Você já conheceu uma pessoa que não sabia ler e era sábia? Já conheceu alguém assim? Pois é, a sabedoria está disponível para todo mundo. É só você pedir e é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Só que aqui vem um segundo nível, no mesmo verso 19. Por seu entendimento, ele fixou no lugar os céus. Olha que interessante. Então, a sabedoria serve para fundar as coisas. E o entendimento, e pode ser que na sua versão esteja escrito inteligência. Aí é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Entendimento e inteligência é usado da mesma forma, de maneira intercambiável na Bíblia, nas versões. Entendimento e inteligência. E algumas vezes até habilidades. O que que é esse entendimento aqui? Esse entendimento aqui é a inteligência prática das coisas. São as habilidades. É de você conhecer, de você se formar. Eu me formei em engenharia. Eu tenho entendimento de como engenharizar uma casa, de como desenhar a planta de uma casa. Entendimento é a sua habilidade. Você pode ser sábio, ter o temor do Senhor, mas você não sabe plantar uma mandioca, que era o meu caso. Me faltava o entendimento. Ah, mas Vitor, é tão fácil plantar mandioca. Eu sei que é fácil, mas eu não sabia. Eu era ignorante nesse aspecto. Aí eu fui atrás do entendimento. Eu fui atrás das técnicas. Eu fui atrás de como cortar a raminha, de como deitar ela, de qual é a época da chuva, como tirar a mandioca. Eu não sabia tirar, quebrava a mandioca inteira. Então, entendimento são habilidades. Habilidade de costurar. Você tem um entendimento de costurar? Se você tiver de sim, eu tenho, eu sei costurar. Então, eu não tenho, por exemplo, né? Eu gostaria de aprender, né? Porque em breve ficaremos sem saber comprar, ficaremos proibidos de comprar e vender, e se a roupa rasgar. Então, entendimento são habilidades. É a inteligência de entender como as coisas funcionam, porque não é só costurar, você tem que entender por que que eu estou usando esta linha. Vou usar a linha de nylon no algodão? Não, então. Me faltou esse ingrediente para fazer o bolo. Não, mas eu vou usar esse outro ingrediente que vai servir. Isso é entendimento. São habilidades que você vai acumulando ao longo do tempo, seja aprendendo com os outros, seja clamando ao Senhor, seja testando e trabalhando, experimentando. Mas é aquilo que você só recebe quem vai atrás. Só recebe quem coloca a mão na massa. Só recebe aquele que realmente paga pelo curso, ou aquele que se inscreve na escola, ou aquele que fez de uma forma manual. O entendimento foi o que permitiu que o Senhor fixasse no lugar os céus. O que que é fixar no lugar os céus? São as regras, são as leis. São as leis do Senhor. Olha, a gravidade, toda aquela coisa maravilhosa que muitos de nós não compreendemos. Eu não compreendo tudo, e na verdade não compreendo quase nada, de como funciona a gravidade, o movimento dos planetas e tal. Então, Deus
começou com a sabedoria. Ele imaginou tudo. Pum, planejou. Fundou os alicerces, o começo. Mas aí ele precisou de inteligência para poder colocar, olha, que quando a planta crescer, ela solta a semente ela vai, ela nasce desse jeito, e a genética, e o DNA, e o sol, e a luz, e o oxigênio, a troca por gás carbônico e tal. Isso tudo veio da inteligência de Deus, do entendimento de Deus. Estão compreendendo? Esse é o segundo nível de inteligência. Você pode ficar no primeiro nível só e você vai pro céu, igual. Normal. Sabedoria é o temor do Senhor, beleza. Só que Deus chamou para você avançar na inteligência. E a inteligência, o segundo nível é entendimento. É você saber de coisas. Quanto mais coisas você souber, melhor. Saber costurar, saber cozinhar, saber escrever, saber fazer festa, saber cantar, saber afinar um instrumento. Sabe, vocês estão entendendo? E essas habilidades, essas faculdades que ele vai te falar, chama de faculdades, né? Não faculdade necessariamente faculdade do diploma. Faculdades é de habilidades. É isso que ela fala. Vocês leem quando você fala assim, desenvolver as faculdades. É isso. Desenvolver novas habilidades para a honra e glória de Deus, não para você ficar se vangloriando, mas para Deus. Você vai usar esses dons para servir alguém, para poder ganhar dinheiro, e esse dinheiro ser usado na obra do Senhor, ou simplesmente para realmente para você e para sua família. Esse é o segundo nível. Vai anotando aí. Agora vamos para o terceiro nível. Então aqui, ó, sabedoria. Aí vem depois o entendimento. Aí agora fala conhecimento. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam o orvalho. Aí você fala, Vitor, mas aí para mim é a mesma coisa. Conhecimento e entendimento é a mesma coisa. Não é. É isso que minha cabeça explodiu quando eu entendi isso. Sabe por quê? Porque olha só a diferença aqui. No verso 19 está dizendo o seguinte: por sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, e por entendimento ele fixou no lugar os céus. Do que está falando aqui, irmãos? Está falando da criação, na verdade? Tá falando da criação do mundo. Bonito, né? Ai, quando Deus fez as coisas, deve ter sido tão lindo com Jesus. Aí, pum, e mostra o mundo, e faça-se o sol, e a lua, e os planetas, e as leis da luz, da velocidade da luz, do som. A velocidade do som é mais devagar que a da luz, e a da luz é mais rápida que isso. Coisa maravilhosa, Deus criando o mundo. Então, ele usou sabedoria, ele usou entendimento. Só que aqui no verso 20. E foi isso que me impactou, só que eu não tinha entendido, o Espírito Santo só pediu para que eu entendesse, eu não tinha entendido. Ele fala para o seu conhecimento, as fontes profundas se rompem. Agora me diz uma coisa. Aqui sim eu vou pedir para que vocês respondam. Eu vou dar um tempinho para vocês me responderem. Vamos ver se alguém consegue me dizer. Pode ser por chat ou pode abrir o áudio. Em qual outra passagem na Bíblia, em qual outro episódio na Bíblia, você encontra esse termo aqui, ó? As fontes profundas se rompem. Então, por sabedoria, Deus lançou o alicerce da terra, por entendimento, ele fixou no lugar os céus. Só que o conhecimento, as fontes profundas se rompem. Onde que a gente já leu isso? As fontes profundas se rompem. Na minha versão diz o seguinte: os abismos se fendem. Onde que isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Vamos ver se alguém consegue. Ô, O desafio. Vitor, Oi, fala. Vitor, bom dia. Bom dia, Não querida. seria lá em Gênesis 1, quando... Na morte de Jesus na cruz. Ó, alguém Ah, chutou Gênesis 1 e alguém chutou a morte de Jesus na cruz. Não é nenhum nem outro. Quando as fontes se rompem. E aqui está falando de fontes dilúvio. profundas. O que que é isso? Ai, É de- achei que Ah, era Gênesis não foi em 1. Gênesis 1. Vamos lá. Hã? Quem foi que falou o quê? Alguém falou alguma coisa agora. Dilúvio. Dilúvio. Exatamente. Mas quem foi que falou aí o dilúvio? Em Gênesis Fui eu. 7. Gênesis 7, parabéns. Gênesis 7. Gênesis 7, 11. Né? Deixa eu ver se eu acertei de cabeça aqui. Eu acho que sim. Deixa eu abrir aqui. Então vamos colocar aqui Gênesis 7, 11. O que está escrito lá? Se você abrir sua Bíblia, aqui. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, aqui, se rompeu todas as fontes. Estão vendo aqui? Se romperam todas as fontes do grande abismo, as janelas do céu se abriram. Ah, então tá. Agora volta lá para Provérbios. Olha que coisa interessante isso aqui. Então, aqui está dizendo Deus e Jesus criando o mundo, coisa bonitinha, com sabedoria lançando alicerce, pelo entendimento fixando as coisinhas no lugar. Só que aí no verso 20 fala
do dilúvio. O dilúvio, irmãos, é criação ou é destruição? Isso aí é fácil de responder. O dilúvio é criação ou é destruição? O dilúvio é destruição. O dilúvio é juízo, não é criação. Então, o verso 19 fala de coisa bonitinha, de criação. Só que o verso 20 está falando sobre juízo, porque a destruição é juízo, né? Não é uma destruição que Deus quer destruir porque ele gosta de destruir, quebrar as coisas. Não, é juízo. Então, irmãos, percebam os propósitos da inteligência. A sabedoria é para fundar as coisas. O entendimento é para você poder fazer coisas. Inteligência para você fazer coisas. Agora, o conhecimento é para executar juízo. Realmente, só Deus teria condições de lançar um juízo no mundo, sabendo, conhecendo o coração de cada ser humano que estava vivendo. Porque vocês já leram sobre isso no Grande Conflito, que se ele matar qualquer pessoa que não tem uma chance de ser convertida, essa pessoa vai jogar isso contra o caráter dele no juízo final. Fala assim, não, mas você nunca me deu chance. Então, só Deus, com o conhecimento infinito dele, ele olhou para o mundo inteiro, e é dito que tinha bilhões de pessoas já nessa época, né? Ele olhou para o mundo inteiro e falou o seguinte: eu conheço o coração de todo mundo, eu conheço, é conhecimento, eu conheço o coração de todo mundo, e eu sei que essa pessoa já não me pertence mais. E eu posso executar um juízo sobre ela. Esse é o terceiro nível de inteligência. É o nível mais difícil que existe. É você conhecer o propósito das outras pessoas e julgar. E o que que a Bíblia fala? Você não tem essa habilidade. Você não tem o juízo, você não pode executar um juízo contra outra pessoa e falar assim, ah, fulana é pecadora. Por quê? Porque você não tem um conhecimento do coração dela por completo. Só Deus que conhece o coração de outra pessoa. Vocês compreendem isso, irmãos? Então são os três níveis de inteligência: sabedoria, inteligência, entendimento e conhecimento. O conhecimento é usado para você julgar as atitudes, você julgar se aquilo que a pessoa está trazendo para você é bom ou é ruim. Aí você pode tomar decisões, falando, eu acho que essa pessoa ela não tá me amando de verdade. Essa pessoa tá se aproximando, querendo namorar comigo, eu acho que ela tá com outros interesses. Essa habilidade que parece que as mulheres têm um pouco mais que os homens de forma natural, do conhecimento, eu acho que Deus derramou um pouquinho mais. Eu acho que Deus derramou as três coisas nas mulheres um pouco mais: a sabedoria, a inteligência também e as habilidades, que as mulheres têm muitas habilidades, e o conhecimento também do sexto sentido, que a gente chama de sexto sentido. Eu acho que os homens, o que eles têm é o seguinte: quando o homem se propõe a fazer habilidade, que é o segundo nível, ele se destaca da mulher, né? Ele consegue ser mais agudo, ele consegue ir mais longe, né? Mas as mulheres, por padrão, parece que elas têm, de uma forma espalhada, mais sabedoria, mais entendimento e mais conhecimento. Foi por isso que Deus nos fez juntos, porque se a mulher ela é horizontal, o homem ele é vertical. E assim a gente consegue juntos, como uma só carne, avançar no reino do Senhor, avançar no propósito de cuidar de uma família. Então, o conhecimento é. Aí tem vários outros versos que eu posso ler para vocês depois, mostrando essa sequência. Até em Provérbios, capítulo 2, se vocês lerem lá depois, vocês vão entender. Que fala assim, ó, para fazer atento à sabedoria, em primeiro lugar, olha só, na sequência, sabedoria, você inclinar o seu coração ao entendimento. E aí depois, no final, fala o seguinte: porque o conhecimento vem de Deus. É sempre uma sequência, é sempre uma sequência. Tem várias outras partes na Bíblia que mostram essa sequência de sabedoria, entendimento e conhecimento. Então foi isso que eu levei 1 mês e meio para poder entender, porque eu não entendia por que que o verso 20 falava de destruição. Porque destruição, juízo, o dilúvio foi um tipo de destruição, foi um tipo de juízo. E aí, irmãos, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu estava lendo aqui, a gente estava lendo aqui o Caminho a Cristo, deixa eu voltar a compartilhar. Deixa eu voltar a compartilhar. E aqui diz o seguinte: cristãos que acumulam sombras e tristezas em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando a outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. Se você clamar ao Senhor por conhecimento, você vai murmurar menos. Porque com conhecimento você vai entender melhor as motivações das pessoas. Você vai entender melhor as motivações do próprio Deus na sua vida, que é o terceiro nível de inteligência. Quanto mais inteligente você for, menos murmuração você vai ter. Porque você vai ter a fé e o conhecimento de que Deus tem um propósito na sua vida. Sabedoria, entendimento
que é inteligência e habilidades você vai desenvolver em Cristo, que eu já chamei vocês para desenvolver essas habilidades em Cristo Jesus ao longo desses últimos dias. Peça que Deus vai te dar também, mas você tem que trabalhar. E por último nível, o conhecimento, de conhecer o que que Deus quer para você. De você entender as motivações do coração divino, as motivações do coração das pessoas também. Você não vai usar isso para julgar as pessoas, mas você vai usar isso para poder se preparar, você vai usar isso para poder o quê? Refletir, perceber que aquilo lá que a pessoa está querendo fazer, na verdade, não é uma boa coisa. Alguém te chamou para uma sociedade, você, opa, isso aqui, pelo conhecimento que Deus te dá, você percebe que aquilo não vai ser prudente. Alguém te convida para um projeto na igreja de fazer de tal maneira, uma forma diferenciada, você vai perceber que não é a melhor forma, mas a forma que Cristo faria seria de uma forma distinta. Então você, com muita sabedoria, igual a irmã estava falando, o seguinte, o irmão estava querendo trazer o frango lá no jantar. E aí, qual é o que está no coração do irmão? Não é que ele está querendo causar o mal de propósito, entende? Aí você julga isso. Você julga, mas não julga de uma forma ruim. Você percebe, o irmão não está querendo ser ruim. Foi o que a irmã percebeu. Ele não está querendo ser ruim de propósito. Mas e agora, como é que eu faço para poder tocar no coração dele? Aí você pede por sabedoria, por habilidades para poder falar e também por conhecimento da motivação do irmão. Conhecimento é a motivação das pessoas. O conhecimento é entender a motivação, é entender o que está por trás, o que está por trás de uma nova lei, o que está por trás. Você vai entendendo as profecias, você vai entendendo o que está acontecendo no mundo, você vai entendendo por que que a prefeitura está indo para esse caminho, você vai entendendo as motivações por trás das pessoas. Isso é conhecimento, é conhecer o coração e conhecer a segunda e a terceira intenção. Você está entendendo? É difícil ter esse tipo de habilidade, sim ou não? Muito difícil. Só o Espírito Santo pode dar isso pra você. E Deus também te dá, diz o seguinte: peça por isso que eu te dou. Olha que coisa, tá em Provérbios 2. Peça por conhecimento, que eu vou te dar o conhecimento de Deus. Ou seja, o conhecimento que Deus tem no coração das pessoas, Deus vai dar pra você, se você pedir. Deus pode dar pra você o conhecimento que ele sabe do coração do outro. Ele dá pra você. Pra você usar isso pro mal? Não, pra você usar isso pro bem. Se você quiser usar para mal, Deus não vai te dar. Mas se você quiser usar para o bem, fala assim, Senhor, me ajuda a entender a motivação de fulano de estar fazendo isso. Por que que ela é tão desobediente nesse aspecto? Por que que eu falo tanto e ela não consegue mudar? Deus vai te mostrar o porquê. Ah, porque ela foi abusada quando ela foi criança. Ah, é porque o último relacionamento dela, ela tinha uma pessoa que tratava ela desse jeito, isso traumatizou ela. Ah, é porque. Vocês estão entendendo? É porque ela nasceu em tal cidade. É porque ela nasceu dessa família. É porque a mãe dele é desse jeito. Porque Deus vai te dar o conhecimento das motivações, dos corações que estão ocultos. Coisas que não podem se ver, coisas que não podem se ler. Só que Deus lê e ele vai dar isso para você. Está aqui escrito em Provérbios 2:5. Você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus. Amém? Olha que coisa impressionante, irmãos. Então, quando eu falei desde o começo que andar com o Senhor é um convite para nós avançarmos nas nossas habilidades sobrenaturais, é a mais pura verdade. Nós não somos naturais, nós somos criados de forma sobrenatural. É que Satanás quer tirar de nós, porque ele tem inveja da gente. Ele quer tirar de nós essas habilidades. E ele está conseguindo. Por quê? Porque a gente fica muito no celular. Por quê? Porque a gente fica assistindo muito filme, muito seriado, lendo besteira. Fica muito no YouTube. A gente não reflete muito no Senhor, a gente não conversa muito com o Senhor. A gente vai perdendo nossas habilidades. Mas Deus quer restaurar em nós a sua imagem e semelhança também, através do processo da redenção que ocorre aqui na terra ainda. Ele quer aumentar em você a sabedoria, que é o temor do Senhor. Ele quer aumentar em você habilidades, que é a inteligência de fazer as coisas, consertar uma casa, saber escrever, fazer receitas saudáveis, gerenciar pessoas, isso são habilidades. E o terceiro nível, ele quer também te dar um conhecimento para você saber as intenções, as motivações das pessoas. Isso tudo você vai usar para poder avançar o reino dele. Lembra que Jesus tinha essas três coisas? Ele era sábio, ele era inteligente e ele também sabia a motivação das pessoas. Lembra disso? E ele quer dar o mesmo espírito para você. Amém? Que coisa boa, né? Irmãos, a gente vai terminar por aqui hoje. Já são 6:06. E, como eu falei, a gente vai fazer uma leitura mais passadinha, mais gostosa, mais detida, justamente para ter oportunidade, talvez, de aprofundar mais com a palavra do Senhor, como a gente está fazendo hoje. E nós vamos juntos até o dia 31, até o último dia do mês, o último dia de março. E eu espero vê-los mais uma vez, amanhã e nos próximos dias, para a honra e glória do Senhor, a gente ir desenvolvendo a nossa sabedoria, a nossa inteligência, nosso conhecimento
para que a gente possa avançar o reino de Deus com poderes sobrenaturais que o Senhor tem para dar para mim e para você. Amém. Amém, com certeza, estaremos juntos, né? Agora, nesse bloco, nós teremos, então, as 3 orações. A primeira oração, o irmão Vitor vai fazer. Gostaria de alguém para fazer a segunda oração. E a terceira, a irmã Giovana fará para nós a oração cantada. Juninha? Juninha vai fazer a segunda oração. Obrigado, meu amor. E eu vou precisar sair às 6h15, eu tenho uma fisioterapia agendada para dar tempo de eu chegar lá. Mas a Aurenice vai dar continuidade aqui conosco, tá bom? Então vamos orar? Oremos, meus queridos. Pai eterno e querido, muito obrigado, Senhor, por sua providência em permitir que nós estivéssemos reunidos mais uma vez, lendo, abrindo a tua palavra e recebendo a luz do alto para o nosso crescimento no Santo Espírito, para o nosso crescimento nessa jornada cristã, nessa jornada qual, Pai, eu peço perdão em nome de Cristo Jesus por todas as vezes que nós negligenciamos, perdemos a oportunidade de crescer, nos afastamos, muitos aqui devem ter fechado a Bíblia por um tempo na sua vida, ou pode ser que não tenhamos desenvolvido ainda a habilidade e o hábito de ler com afinco, com gosto, ou o hábito de falar contigo ao longo do dia. Meu Deus, que todo mundo aqui levante diferente, Pai, a partir de hoje. Que possa ser a nossa prática, o nosso respirar, estar sempre levando nossos pensamentos a Ti o tempo todo e abrindo a Tua palavra, buscando, Pai, por sabedoria, por entendimento e por conhecimento das coisas. Conhecer a Ti, Pai, é o mais alto nível de inteligência, conhecer o Seu coração. E é o que a gente quer aprender, Pai. Conhecer os seus propósitos, as suas motivações, as suas intenções para conosco. Meu Deus, que coisa boa, que oportunidade o Senhor nos dá. O Senhor é tão infinito e o Senhor permite que formiguinhas como nós possamos ter o conhecimento do seu coração, do seu caráter. Nós pedimos isso, Pai. Eu quero isso. Os irmãos querem isso. Porque sabemos que se nós conhecermos o Senhor, tudo muda dentro de nós também. É pela contemplação que nós seremos transformados. Pela contemplação que nós seremos sarados de nossos atos ruins, de nossos pecados. Pela sua graça, Pai, misericordiosa. Muito obrigado, Paizinho eterno, pelo estudo de hoje. Muito obrigado pela promessa e muito obrigado porque sabemos que o Senhor já está derramando sobre nós essas bênçãos que nós estamos pedindo. E para aqueles que estão assistindo também gravado, que eles recebam, Pai, independente da hora do dia que estão assistindo, para honra e glória do seu santo nome, essas bênçãos também. É o que eu te peço e te agradeço. E te agradeço muito mesmo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Continuando aqui a oração do teu servo, Pai, eu quero te louvar, quero bendizer o teu nome, porque o Senhor é muito bom. Estamos já há alguns dias juntos nessa caminhada de consagração. Pai, há mais de 5 anos, o Senhor providenciou esse espaço para nós. Muitas pessoas vieram, muitas já se foram, e algumas permanecem, outras foram e voltaram. Pai, como é bom poder ver o teu povo se congregando, se ajuntando, para que juntos possamos conhecer mais do Senhor. Que alegria, Pai. Só um Deus tão amoroso pode abrir o coração aos seus filhos e dizer: eu sou assim. Mas para isso nós precisamos deitar nossa cabeça no seu colo, como disse o Vitor. E é o que nós queremos fazer hoje, Pai. Colocar a nossa cabeça no colo do Senhor, para que o Senhor possa nos ninar, possa fazer cafuné na nossa cabeça,
possa nos apacentar como ovelhinhas. É assim que a tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos apacenta. Por favor, Senhor, se o que nos distanciava do Senhor era a oração, estamos aqui prostrados, Pai. Dando ao Senhor toda a autoridade que o Senhor tem sobre nós, mas não abusa dela. Nós te damos, Pai, nós entregamos ao Senhor o controle das nossas vidas. Oh, Senhor Deus, eu posso sentir a tua mão a me tocar. Obrigada, Senhor. Que os meus irmãos possam sentir a mesma coisa. Eu oro pela Graciele, Senhor, que nesse momento certamente está conectada com o Senhor também, clamando por uma bênção nesse dia da preparação. Quando esse projeto culminará ali na cidade de Ourinho, Senhor, e ela com 2 crianças lutando, Senhor, leve pessoas fiéis, íntegras, que possam ser a mão ajudadora do Senhor a auxiliar a Graciele, por favor, Senhor. O seu esposo está distante, que o Senhor possa abençoá-lo nesta viagem de volta para casa. Que o Senhor seja o motorista daquele carro, por favor, Senhor, os acompanhe. Coloque os teus anjos ao redor dele, ao redor da sua família. Cubra com todas as bênçãos do céu, Pai, por favor. Que esse final de semana seja um final de semana de verdadeiro regozijo para os teus filhos na cidade de Ourinho. Assim também possa ser em todas as cidades onde tiver fincado um pé de um filho do Senhor, aqui em Pintópolis, em Belo Horizonte, em Betim, Contagem, aonde tiver um, Senhor. Que seja um sábado de alegria, um sábado de bênção, como a tua palavra nos promete. Por favor, Deus, dá-nos a alegria do teu serviço. Dá-nos a alegria de sermos chamados de cristãos, filhos amados do Senhor. Dá-nos o teu perdão, Pai, por favor. Cubra-nos com o teu manto sagrado, não somente para que o mal não sobrevenha, mas para que as pessoas não mais nos vejam, mas vejam o Senhor em nós e através de nós. Amém. Essas bênçãos eu te peço e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado, engrandecido seja o nome do nosso grandioso Deus para toda a eternidade. Eu preciso de Jesus, cada dia, todo instante. Minha segurança está em caminhar ao seu lado. Eu preciso de Jesus para viver diariamente a certeza do perdão e a paz que só nele encontro. Mais precioso que o ouro de Ofir é meu Jesus, mais brilhante que o sol do meio-dia. E a alegria pra mim só em Cristo. Esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. Eu preciso de
de Jesus. Quando a provação me envolve, esconde a minha fé para revelar meus temores. Eu preciso de Jesus. Nele a vida tem sentido. Em Cristo há poder, vitória nele encontro. Mais brilhante que o ouro de Orfeu é meu Jesus, mais brilhante que o sol do meio-dia. Alegria para mim só em Cristo. Esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. Alegria para mim só em Cristo. Esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. Aleluia, glória a Deus. Amém. Alegria somente com Deus. É isso que nós estamos tendo aqui, essa alegria de estar com Deus, de buscar a presença dele. Muito obrigada, Giovana, pela bela. Obrigada, Juninha, pela oração. Feliz aniversário, ontem foi seu aniversário. Obrigada, Jesus, pela vida da Juninha. Deus te abençoe, querida, muito, muito mesmo. Você sabe que eu te amo, né? Nem te conheço, te amo com todo o amor do mundo. Deus te abençoe. Obrigada, Vitor, pela mensagem. Eu gosto, Vitor, quando uma irmã fala assim, nem acabou, mas eu estou com saudade. É isso mesmo. A gente já está sentindo aquela saudade de uma coisa que nem terminou ainda, nem foi ainda, né? Assim como temos saudade de Jesus que a gente nem conhece. É uma coisa interessante. Irmãos, nós vamos agora nos nossos momentos de interação aqui, as nossas considerações dentro do tema. Hoje o tema foi muito bacana, muito espiritual, como sempre foi. Vitor, eu nunca fiz. Como que pode, né, fazer a conexão de Provérbios 3:20 com dilúvio? É coisa de Deus mesmo. Que eu já li isso várias vezes. Eu gosto muito do Provérbios 2, que ele fala, né, que você precisa de. Tem falta de inteligência, sabedoria, peça a Deus que ele te dá. Eu sempre peço a Deus isso. E é muito interessante quando Deus fala com a gente. Eu achei muito interessante que ele falou com você e nossa, tem toda a conexão mesmo, não tem nem, inegável. É o único lugar na Bíblia. Só tem dois lugares na Bíblia que aparecem a expressão fender as fontes do abismo. Só em Gênesis 7:11 e em Provérbios 3:20. São os únicos lugares que são conectados. Então eles têm relação entre eles. Só que o problema é que 3:19 fala sobre criação, não fala sobre destruição, fala sobre criação. Então Sim, foi esse o contraste que me trouxe. E aí hoje, lendo Caminho a Cristo, você percebe que tá falando o seguinte, ó, não devemos murmurar. A gente só murmura quando a gente não conhece. Quando a gente não conhece as intenções. Se você conhece as intenções do coração do Senhor, você para. É por isso que é tão difícil parar de murmurar. Porque para você parar de murmurar, você tem que chegar no terceiro nível de inteligência. sim, Compreende? verdade. Então nós devemos clamar, orar e ir atrás do conhecimento do coração de Deus,
para que a gente possa parar de reclamar e de se entristecer com as coisas. Quando a gente conhece o coração de Deus, a gente vai entender e a gente não vai ficar triste, a gente vai ficar feliz na alegria no Senhor, porque a gente entende, a gente conhece o que Ele está fazendo por nós. Mesmo que seja um Verdade, sofrimento, mesmo que seja sofrimento, a gente vai aprender a louvar no sofrimento, entende? exatamente. Todos os patriarcas passaram por sofrimentos assim inimagináveis, mas eles entendiam o propósito, né? Eles não murmuravam. Nem Jó, que tinha todo o inimigo estava esperando exatamente aqui dele murmurar, e ele não murmurou. É claro que ele falou com Deus o que estava doendo, né? Isso é normal a gente fazer. Conta para Deus que te dói, mas não fica murmurando, duvidando e lamentando e jogando o poder de Deus por terra. Muito bom mesmo. E essa questão do conhecimento, ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. Eu estou lidando com muita gente com problemas familiares e eles às vezes ficam me procurando, gente, quem sou eu para aconselhar mulheres ou homens, né? E aí que eu pedi a Deus sabedoria, eu falei, por que que eles estão vindo me procurar, meu Deus? Não estou entendendo. Eu nem casada sou, mas eu tenho um interesse muito grande por família, eu estudo muito sobre família, eu gosto muito de gente, né? E gosto de gente demais. Eu amo as pessoas, amo gente de todo tipo. Eu acho muito interessante esse sentimento. Todos nós deveríamos ter, de amar as pessoas. E aí isso me veio o Espírito Santo falou assim: as pessoas não conseguem entender as dificuldades de uma das outras, mesmo dentro do núcleo familiar. Cada um do seu familiar tem uma dificuldade que às vezes você não sabe que ele está enfrentando. E falta muito diálogo nas famílias. E isso a gente precisa muito ter inteligência, discernimento e sabedoria dos altos céus para lidar com pessoas. E achei muito interessante o Vitor falando que na questão do dilúvio, e muitos que não creem em Deus, acreditam em Deus, falam, né, que por que que Deus matou? Eu tenho um amigo, ex-adventista, ele saiu da igreja por causa disso. Por que que Deus matou tanta gente no dilúvio? Mas é também porque Deus sabia do coração deles, Deus já conhecia, Deus sabia que não ia vingar. A maldade do homem, sabe o que é a maldade? Chegar até no céu, vai subindo, 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 chega até o terceiro céu, de tanta maldade. Então, assim, nós precisamos ter muito conhecimento e sabedoria dos altos céus mesmo, para a gente entender que quando Deus faz uma coisa, Ele sabe. Agora, e a minha parte? Sabe o que é chegar até o céu, a maldade? É começar a afetar os anjos que tinham ficado lá em cima. Exatamente. Aí, olha só para você ver. Os anjos começarem a ficar confusos, falando assim, isso não faz sentido. Tipo, ficarem confusos, tipo assim, O que está acontecendo, né? tá acontecendo, eu não consigo juntar uma coisa com a outra. Eu vejo Deus maravilhoso aqui, eu vejo essa coisa acontecendo ali embaixo, sabe? Ao ponto deles, sabe? Vai ficar assim, ou seja, pode. É, Deus, ele é É misericórdia, mas ele muito também é ofensivo, né? Muito muito ofensivo. ofensivo. A gente pode ficar andando lá nesse ambiente de tantas trevas e a gente vem para cá, pode viver. Lembra, irmãos, lembra. O único que é onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Os anjos não têm todo o Exato. conhecimento. Ele não tem todo o conhecimento. Os anjos também estão aprendendo as coisas de acordo com o que eles veem. De acordo com Sim, de acordo com o que eles vão falando, conversando uns com os outros. Por isso que muitos foram enganados, porque eles não entendiam o negócio. E ali o pecado tomando conta do mundo, aquela coisa horrível, e os anjos tendo que descer aqui na terra para poder tentar trabalhar, mas sem resultado, é horrível, mesmo para um anjo. Se trabalhar sem resultado, sabe? Quando você trabalha e não dá certo, não é chato? Não começa a desanimar? Então, a maldade estava chegando no céu por causa disso, estava desanimando os anjos. E aí Deus falou, não, chega, deixa eu dar um fim nisso aqui. basta, né? Não basta. É exatamente isso, gente. Os anjos, eles têm que. É o relator, eles ficavam relatando só coisa ruim. E Exato. eles não, a mão deles não estava nem querendo mais escrever, tanta Exatamente. maldade. Então, assim, é difícil, nossos anjos estão aqui. E a Terra está exatamente, acho que pior do que o dilúvio, né? Então, e eles também estão tendo dificuldade. Então, Deus vai trazer juízo. A gente precisa A gente conhecer. ainda não chegou no nível pior do dilúvio ainda. A Terra teve, vão ser três picos, Está quase lá, viu, Vitor? tá quase lá, mas são três picos de maldade. O dilúvio, aí a época de Jesus, foi a plenitude dos Sim, tempos.
foi pior Sim, do que o dilúvio. E aí depois então toda vez que há esses juízos executados, e no caso Jesus foi um tipo de juízo, né? Foi um tipo de sim, juízo. O espírito atua e a humanidade dá uma melhorada. Então a maldade diminui um pouco. Quando Jesus veio, a maldade diminuiu um pouco. Até se você for estudar só a parte da história, você percebe que a maldade diminuiu. sim, Ela diminuiu um pouco. Aí agora está aumentando de novo, e aí quando finalmente chegar no nível da plenitude dos tempos finais, que aí o 144 mil vai viver o pior tempo de todos, a gente vai ver por um período curto o pior tempo de todos, quando o Espírito Santo realmente for retirado da terra. Aí sim, sim é o fim de tudo e aí acabou. Mas são três picos de maldade: dilúvio, Jesus. A época de Jesus ainda é pior do que a nossa época. Isso é dito no Desejo de Todas as Nações. As pessoas estavam com as feições dos demônios no rosto delas. Todas as sim, motivações delas eram corruptas. Todos os pastores, todos os líderes da igreja estavam ali só para gandaia, para luxúria, para orgia, tudo. né? Para orgia, para tudo. O que não é o caso da nossa igreja, graças ao bom Deus. A nossa igreja, nós temos alguns probleminhas aqui e acolá, mas você ainda tem muita gente com o coração voltado para o Senhor, trabalhando para Deus, fazendo as coisas da maneira correta. Nós temos coisinhas erradas que, infelizmente, nos incomodam. Algumas pessoas se incomodam demais ao ponto de sair da igreja. Eu acho isso inadequado. Eu acho que isso é um plano do inimigo de nos afastarmos. Não é esse o convite, de que a gente abandone. Mas ainda temos, eu creio que na maioria, mais gente fazendo as coisas boas do que as coisas ruins. Muita gente segue em alguns aspectos, a gente tem que orar em determinados aspectos, porque o Espírito se pronuncia é nítido a respeito da reforma da música, da reforma da alimentação, da reforma da roupa. E a gente vê muitos líderes, infelizmente ainda não vivendo essa realidade, a gente tem que orar. Mas dizer que nós estamos no mesmo nível que a época de Israel é uma afirmação incorreta, tanto teológica quanto historicamente falando. Sim, eles estavam sendo moradas de demônios, né? Você lembra aquele gadareno, 5.000, uma legião dentro de um ser humano? Meu Deus, isso é muita coisa. É, exatamente. Então, é realmente que Deus nos Mas vamos chegar proteja. lá, infelizmente. Infelizmente, nós vamos chegar lá. Vão ser moradas de demônio. Ele olha e fala: as pessoas vão ser morar, quando o Espírito Santo retirar delas, vão ser moradas de demônio. Meu Deus, misericórdia. Deus tem misericórdia de Por nós. isso que a gente tem que se preparar. Tem que se preparar Sim, agora. é isso Se a que nós gente, estamos fazendo se aqui. nessa época que o Espírito Santo está atuando, a gente fica magoado com os outros, você acha que você vai Você aguentar quando imagina? Você imagina que você vai aguentar quando o demônio estiver tomando conta das pessoas ao seu redor? Você está entendendo, Vai irmãos? ser muito mais ofensas, né? Nós estamos num processo de preparação, nós estamos num processo de aguentar agora criar músculos espirituais no Sim, nosso caráter, no nosso amor. O nosso amor tem que ser um amor calejado, né? Baseado na sim, caridade, baseado no serviço ao Senhor. A gente vai trabalhar e vamos receber ingratidão de volta. Faz parte. É isso que eu falei para você já. Quando a gente faz o jantar, quando a gente faz a festa e tem irmãos que não ajudam e não agradecem, eu estou agradecendo a Deus, não pelo pecado do irmão, porque isso é pecado, mas agradecendo pela oportunidade de eu estar passando por isso agora para ir criando músculos aos poucos, para enfrentar o que a gente vai enfrentar lá na frente. Porque a gente vai enfrentar lá na frente vai ser muito mais injusto, vai ser muito mais sacaneante, digamos assim, vai ser algo assim fora da casinha, vai ser algo do tipo assim, de pegarem de torturarem seus filhos na frente dos seus olhos, entendeu? Então, como é que você vai aguentar aquilo lá? Se você não estiver sendo traído agora, se você não estiver sendo negligenciado agora, se você não estiver sendo machucado agora. Então, determinadas coisas que Deus permite que ocorram na nossa vida é para criar músculos. Agora, se você está murmurando e reclamando, você não tá criando músculo. Você está, pelo contrário, você está alimentando o reino das trevas, você não está permitindo crescer no espírito. Então, trabalhem para Jesus. Sabe o que você vai encontrar quando estiver trabalhando para Jesus? Você vai encontrar só ingratidão. Não só ingratidão, você vai encontrar muita ingratidão. Você vai encontrar pessoas te ajudando também, você vai encontrar pessoas orando por você, mas é a minoria, né? É a minoria. Você vai encontrar muita ingratidão, você vai encontrar muita reclamação, críticas, aí você vai encontrar. Isso, de certa forma, é até bom, porque isso faz com que você crie músculos para poder aguentar o que está por vir. Então, o importante é trabalhar.
Não ficar esperando as melhores condições. Ah, vou esperar os irmãos me darem dinheiro. Vou esperar, quando eu chamar a vigília, eu quero que a igreja inteira venha. Não vai, irmão. Coloca isso na sua cabeça. Quando você chamar a vigília, não vai nem 10% da igreja. Se for 10%, dê glórias a Deus. Se for 20%, então amém. Mas os irmãos não vão. Faz parte. Quando você pedir dinheiro para poder fazer um projeto, eles não vão te dar o dinheiro. Aceite. E daqui para frente só vai ser pior. E isso você vai usar para o seu crescimento, para você ficar mais, com a casca mais grossa, espiritualmente, não uma pessoa bruta, rude. Pelo contrário, mais amorosa. Você ainda vai orar por essas pessoas. É esse o convite de Jesus Cristo para nós, para a gente se preparar para o tempo do fim. Amém, é isso mesmo. E as pessoas ficam mais magoadas, né? Acontece alguma coisa. A gente está vivendo a era dos cancelamentos, então tem 100 elogios, 3 pessoas falando mal, foca ali nos 3 que estão falando mal, esquece dos 70 ali que estão falando bem, ou 100. Então a gente tem que preparar muito a nossa mente, nosso ser todo, para esses embates demoníacos que vamos enfrentar bem no finalzinho da história desse mundo. Muito bem, Vitor, isso mesmo. Juninha, pode abrir seu microfone, querida, trazer suas considerações? Bom dia, Aure. Bom dia, Consegue me Olga. ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Louvado seja Deus. Bom dia, Amém. Vitor. Bom dia a todos da sala. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar aqui ouvindo dessas bênçãos. E quando o Vitor estava falando aí sobre os 3 níveis da sabedoria, da inteligência, é isso? É. Os 3 níveis da inteligência. Essa semana eu estava a conversar com Deus. Eu cheguei até a compartilhar com uma prima que tem me auxiliado aqui com os cuidados de meu pai. E eu falando, agradecendo a Deus, né, assim, por Deus ter me criado tão inteligente. E, ao mesmo tempo, eu falando para ela assim que... Só que eu tenho... Aí eu falando, né, que eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar, porque isso eu sei que não foi Deus que me deu, não foi Deus que me fez assim. Aí ela falou assim, Juninha, mas... a última Juninha, de Ju, ela falou, mas se foi Deus que te criou, ele te criou exatamente assim, nervosa, agitada. Eu falei, Deus não me criou assim. Aí eu fui falar para ela não tem o conhecimento da Bíblia, né? Minha família é muito católica, de meus familiares, de estarem à frente dos locais de culto onde eles frequentam. Inclusive, ela é uma dessas pessoas. E eu falei para ela, não, Deus não me fez assim, eu fui herdando, e ela, é verdade. Falei, e a Bíblia fala sobre isso. E assim, quando eu vi, eu estava dando um estudo bíblico para ela sobre essas questões, né? E eu falei, Senhor, depois no final do dia eu fui orar e agradecer a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor hoje me permitiu dar um estudo bíblico, andando com minha prima, conversando com ela sobre questões corriqueiras, falando sobre a nossa vida. O Senhor me permitiu dar um estudo bíblico, louvado seja o teu nome. Então, e naquele momento eu estava pedindo, conversando com ela, né, e falando que eu precisava orar mais, pedir a Deus mais sabedoria, porque eu não tinha sabedoria para lidar com as questões que me rodeavam, que me rodeiam. E ela falou, Ju, eu acho que você tem sabedoria demais, porque eu não conseguia ser assim, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia aquilo. Eu falei, não, isso não sou eu, é Deus. Porque de mim mesma eu já tinha chutado o pau da barraca, como dizem aí o povo, e eu já tinha feito muita besteira, mas Deus é quem está me conduzindo. E aí a gente conversou e falamos sobre muita coisa, e hoje Vitor me trouxe a resposta, que às vezes eu fico questionando, Senhor, por que eu sou assim? Eu já sabia sobre essas questões de maldição hereditária, de coisas herdadas, e eu sei que muita coisa do que eu... Gente, olha, eu vou repetir isso aqui, eu já até falei isso aqui uma ou 2 vezes, não sei. Pessoas não do meu convívio, mas pessoas que me ouvem,
falar de meu pai, um dia ele até falou para mim que eu idolatrava o meu pai. E eu fui orando a Deus, falei, Senhor, se o Senhor me fez ouvir isso, e se eu estou realmente agindo dessa forma, colocando o meu pai sobre a pessoa do Senhor, em nome de Jesus, está repreendido, o Senhor me ajuda a lidar com esse sentimento e a não falar mais da forma como eu falo, enfim. Mas, irmãos, vocês precisam conhecer o meu pai. E é uma das coisas que eu falo com Deus, eu falo, Senhor, eu não poderia ter herdado do meu pai essa paciência, essa longanimidade. Eu nunca vi o meu pai murmurar. Nunca vi. Meu pai completou 80 anos. Eu completei 46. Eu nunca vi, nesses longos anos de vida juntos, eu nunca me separei do meu pai por mais de 60 dias. Foi uma coisa providencial, de Deus. Não foi por mim, porque por mim eu teria ido para São Paulo, como eu fui, e ele foi passar o Dia dos Pais com a gente, para honra e glória do Senhor. Deus deu a oportunidade, e ele foi naquela ocasião que eu estava em São Paulo, o Dia dos Pais, que o mundo comemora, né? Todos os dias para mim são dias dos pais, mas naquela ocasião ele esteve com a gente lá durante aquele período que eu passei na capital. E porque eu achava que o meu conhecimento se daria somente ali naquele lugar, na década de 90. Enfim, na minha imaturidade, e a minha mãe falava assim, filha, não adianta, minha filha, não adianta, o que Deus tiver de te dar, Ele vai te dar aqui. E eu, não, eu quero fazer faculdade, aqui não tem, enfim. Mas Deus traçava o caminho para mim. Infelizmente, minha mãe veio a óbito naquele período. Eu vim para o velório da minha mãe com a mochilinha nas costas e não voltei em São Paulo nem para buscar minhas coisas. Viajei sem RG, porque a história é longa e um dia, quem sabe, numa roda de conversa, vocês conheçam sobre isso. Aqui na sala não é o momento. Mas eu sei que Deus traçou o caminho que Ele queria para mim e Ele me conduziu, ainda que eu tenha que ter ficado órfã aos 18 anos de idade. Mas eu tenho meu pai até hoje. E algumas pessoas falam assim, você cuida do seu pai da forma que você cuida porque você tem medo de perdê-lo. Eu falei, não. A verdade é que eu nunca tive medo de perder o meu pai. Nessa sequência, aí depois dos meus 18 anos, muito logo Deus me deu conhecimento da palavra dele. Eu era dirigente de catequese, eu participava de RCC na Igreja Católica, enfim. E Deus foi me dando contato com a Bíblia, e nesse contato que eu conheci a verdade que hoje eu busco viver. Foi nesse contato que eu conheci a luz que hoje eu busco viver. E hoje eu tenho vocês como uma família consagrada em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que eu vou encontrar com vocês. Eu não conheço o Vitor pessoalmente, eu não conheço a Aurê pessoalmente, mas a gente já se ama. A Graciele eu vi uma vez só, algumas vezes, né, pelas câmeras em oração, e a gente já consegue ter o amor uns pelos outros. A irmã Dalvani, o irmão Valmir, eu encontrei uma vez, tive o prazer de receber o abraço da irmã Dalvani. Eu imaginava a irmã Dalvani, até hoje, às vezes a irmã Dalvani está cantando, louvando, eu fico imaginando aquele mulherão. Mas a irmã Dalvani é tão pequenininha quanto eu, assim, aquela mulher abençoada do Senhor. E eu tive o prazer de encontrar. E nós vamos encontrar no céu, vamos viver por toda a eternidade, viu, irmã Dalvani? A Elô, já tive com a Elô, a Keilinha, a Rosângela, já tive o prazer de ver uma vez. E eu tenho certeza, nós vamos ter o prazer de nos encontrar muitíssimas vezes na eternidade. Eu tenho certeza, irmãos. Consagre-se a cada dia. Viva os planos de Deus para você, a luz que você recebeu hoje. Se você ainda não entende, fale isso para Deus, fale em voz alta, como nós aprendemos aqui ao longo desses dias. Fale em voz alta com Deus. Se você pedir, Deus está disposto a te dar muito mais do que nós sabemos pedir. Eu creio nisso.
Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê um excelente dia de preparação. Obrigada, Aurê, pela paciência. E, Vitor, até amanhã, se Deus quiser, né? Ou até mais daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou te mandar uma mensagem. Vamos já, vai já pensando. Você vai estar na estrada, mas já vamos pensando aí no momento para a gente orar. Se você quiser já após a sala, pode ser, não tem problema. Mas Deus seja louvado por esse dia que estamos vivendo. Um abraço a todos. Amém. 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 Muito obrigada, Juninha. Sempre bom ouvi-la. Que Deus continue te abençoando e conduzindo a tua vida. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de interagir com os irmãos aqui do YouTube. A Joide Maria, ela diz assim: bom dia, povo de Deus, feliz dia da preparação. A Madalena Estela também diz: bom dia, graça e paz, meus irmãos queridos. Amém, querida. Madalena Estela também, feliz dia da preparação na companhia de Jesus. Amém. E ela também diz: peço oração pelo Pedro, Ivete, Juninho e Joel, todos por estarem enfermos. A Madalena, então, pede oração por Pedro, Ivete, Juninho e Joel, que estão enfermos. A irmã Margarete, abraço, irmã Margarete, lá da Inglaterra. Bom dia, família em Cristo. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Amém, querida. E a irmã Madalena volta aqui, ela pede: bom dia, Vitor, passa, por favor, o link da Igreja de Ourinhos. Você tem, Vitor? Estão pedindo aqui. Depois você me passa. Seu microfone está fechado. Obrigado. Boa pergunta. Eu não sei se a gente vai ter a habilidade e as condições de gravar. Seria bom, viu? É verdade, né? Bom, eu vou ver se algum irmão se dispõe, porque esse é um dom que eu não tenho. A gente não tem equipamento. Tem uma igreja aqui que tem, mas eu vou falar, vou mandar uma mensagem. Ok. É, A irmã Margarete falou que ela é costureira. Tem habilidade de costurar, muito bom. E o Ronaldo falou assim, falou do dilúvio, né? Aquela hora que você perguntou. Ele respondeu aqui. O irmão Cal Lima, ou irmã, não sei, pede oração para a restauração do seu casamento. Então vamos orar. Cal Lima pede restauração para o seu casamento. Maria de Jesus exclamou que obrigada, Jesus. Muito bom. Sueli do Nascimento. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe neste dia de preparação. Amém. Muito obrigada, os irmãos aqui do YouTube. Estamos aqui em 25 pessoas no YouTube. Tivemos mais pessoas. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Curta, compartilhe nossos vídeos. Na descrição do vídeo está o link dos vídeos do Vitor sobre finanças, matemática, né? Deus, finanças e matemática. Na descrição do vídeo está aí o link do Vitor também, do canal do Vitor. Nós agradecemos a Deus por tão graciosamente ter falado aos nossos corações. Nós vamos encerrar o nosso culto, desejando a todos um feliz dia da preparação. Amanhã estaremos aqui, pela graça de Deus, às 5 horas. Oremos uns pelos outros e que Deus nos abençoe hoje e sempre. E até amanhã. Eu vou pedir aqui, por gentileza, alguém para fazer a oração de encerramento. Depois tem o hino também final. Alguém poderia fazer a oração final para a gente, em nome de Jesus? Eu faço. Bom dia. Bom dia, Norminha. Bom dia, meus amores. Então, vamos orar, então. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós queremos primeiramente te adorar, te agradecer, te exaltar por todo esse conhecimento que o Senhor nos deu hoje, Pai. Está sendo dias, semanas, pelas quais, Pai, estamos sendo impactados, transformados, vivificados, Pai. A cada dia que passa, estamos mais apaixonados por Ti, Senhor. A cada dia que passa, queremos mais estar contigo para sempre, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar tão belas
e preciosas palavras, Senhor, promessas, experiências, conhecimento, inteligência. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque vamos estudar a tua palavra por toda a eternidade, Pai. Como ela é preciosa, como ela tem mudado as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada. Senhor, continue nos ajudando, Senhor, a ter o desejo de nos tornarmos um contigo, como está lá em 1 Coríntios 6,17, para que assim possamos estar sendo sensíveis às vozes do Espírito Santo, Senhor, como está lá em Jeremias 7,23. Obrigada, Pai, por esse privilégio, por esse amor tão lindo e bonito, por nos carregar nos momentos mais difíceis de nossas vidas e por nos mostrar o quanto somos amados por Ti. Obrigada por Jesus, pela cruz. Obrigado pelas Tuas misericórdias ter sido derramada em nossas vidas nesta manhã. E esse é o motivo de não sermos consumidos, Pai. Obrigada por tudo, pela vida do Vitor, sua família. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa ele todas as manhãs para trazer alento, alegria, paz aos nossos corações. Por favor, Pai, continue mudando o nosso caráter, a nossa personalidade. Continue nos fazendo semelhante a Ti. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável, Pai. Nos faça querer cada dia mais nos tornar um contigo sempre, Pai, sempre. Por favor, fortaleça a nossa fé, renova a nossa esperança de que um dia todas as dificuldades serão tiradas, Pai, e nós viveremos contigo para toda a eternidade. Que esse possa ser o nosso pensamento hoje. O Senhor está conosco todos os dias, Pai, e nós te louvamos por isso. Ensina-nos a te obedecer, está no centro dos teus desejos para nós. Realiza em nós o teu querer e aceita-nos, ó Pai, como aroma suave do trono de graça, pois nós nos entregamos a Ti e rogamos, faça de nós o que o Senhor desejar, e tira de nós tudo que tem atrapalhado nossa comunhão contigo, mas tira na raiz, Pai, por favor. Esteja conosco nesse dia de preparação, que nós possamos estar pertinho do Senhor a ponto das pessoas nem saber quem somos nós ou o Senhor, Pai. Que nós possamos estar bem próximos de Ti, nos dê essa intimidade, essa comunhão. É o que nós te pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus, o nosso guia e a nossa luz. Nós te amamos, eu te amo, Jesus. Amém. Amém. Vitória em Cristo para todos nós. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Vitor. Deus abençoe a todos. Feliz dia da preparação. Amém. Igualmente. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.